Olá, sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula. Hoje a gente vai falar sobre escala, tá? E a gente vai começar com um pensamento, né? Se você perguntar para um empreendedor, né, tanto do mercado físico, né, ou do mercado digital, onde ele quer chegar, né? Para começar, se você quiser, você pode até pausar esse vídeo, tá? Ligue agora para um empreendedor que você conhece e pergunte a ele onde ele quer chegar com os anúncios pagos, né? Eu garanto para você que ele irá responder que quer vender mais, tá? Que ele quer aumentar as vendas. Isso é ok, não tem problema algum, né? Esse objetivo ele é até nobre, tá? Mas a gente precisa entender que talvez não seja o momento para vender, tá? Aí você pode até me perguntar, né? Ah, Fabiano, mas como assim, né? Não está em um momento de vender, tá? Nós não podemos esquecer do ciclo de vida de um produto ou de um serviço, tá? Até mesmo de uma marca. Há momentos no ciclo de vida que é para expandir a marca, expandir o produto ou expandir o serviço, criar mais autoridade, fazer com que as pessoas lembrem de você, do seu produto, que a pessoa, que o seu produto, né, fique na mente dessas pessoas, tá? Então é o momento de aumentar o seu público na base do funil, tá? Lá na jornada do consumidor, tá? Onde a gente chama, né? Chamamos aí de alcançar pessoas novas ou alcançar um público frio, né? Expandir esse público. Então, são nesses momentos, né, que o meu objetivo principal não é vender, né, é criar autoridade, tá? E tem pessoas que o foco é só vender, né? E com isso começam a se perder na hora de escalar as campanhas, tá? Por quê? Porque o público não foi expandido, né? E com isso, aumentar investimento não significa que irá aumentar os seus resultados. É onde acontecem muitos erros. Tá? E com isso começam a anunciar direto o seu produto com ofertas de venda para um público frio, né? Que pode até mesmo ter interesse pelo produto ou pelo serviço, mas que ela entra aqui um pouco no desejo do cliente, mas a gente precisa também, né? Esse desejo ele precisa ser alinhado à possibilidade real. Não adianta você querer vender bastante de um produto ou de um serviço, né, que ninguém conhece. No caso de infoproduto, né, que ninguém te conhece. Então não adianta. Então para isso nós temos que ter duas definições, tá? A definição do objetivo e definição da mensuração dos objetivos. A definição dos objetivos, ela precisa, pessoal, ela precisa ser mensurável, tá? Ela precisa ser alcançável, ela precisa ser relevante. Ah, Fabiana, o que você quer dizer com isso? Agora eu não estou entendendo mais nada. Cara, presta atenção. Eu estou aqui te dizendo que seu objetivo, ele precisa ser específico, ele precisa tratar de uma meta determinada, tá? Então vamos aqui a um exemplo para que você possa entender melhor, tá? O que eu faço no momento de lançar um produto, tá? Eu tenho em mente que eu preciso aumentar o alcance do meu conteúdo, né? Tá? Isso é um objetivo específico, eu preciso alcançar, tá? Aumentar esse alcance, tá bom? Então pode ser também aumentar as vendas, se você quiser aumentar as suas vendas, é um objetivo, tá? Agora também eu preciso medir esse objetivo, tá? Exemplo, tá? Eu preciso aumentar as vendas em 10%, 30%, eu preciso alcançar 30 mil pessoas, então tem como a gente mensurar, tá? Daí você me pergunta, por que precisamos dessa mensuração? Por algo muito simples e muito importante. Porque se eu não mensurar, se eu não tiver um objetivo, eu não posso no final do mês gerar um relatório inteligente, tá? O que você e que vai te mostrar os resultados que você teve. Não basta você dizer, eu vou aumentar o alcance. Tá, beleza. Aí você chega no final do mês e tem um relatório que diz assim, ó, nós alcançamos 30 mil pessoas esse mês. Aí você olha para aquele relatório, tá? Olha e diz assim, mas essas 30 mil pessoas, isso é bom ou ruim? Né? Então a gente precisa ter algum tipo de mensuração para alcançar, tá? Para que no final do mês você tenha algum tipo de resultado, você possa mensurar esses resultados, tá? Onde você possa ter um norte, para que você possa seguir esse norte, essa estrela guia, tá? Algo que você tenha como meta.
Se você tem um alcance de 15 mil pessoas, o seu objetivo é alcançar mais 30 mil, no final do mês você terá um relatório, tá? Onde tem a informação que você teve êxito no seu objetivo. Se você alcançou as 30 mil pessoas, você teve êxito, tá? Então, só que esse resultado, pessoal, vocês precisam entender que eles também devem ser alcançáveis. Ele não pode ser ilusório, ele não pode ser um mundo mágico de Bob, tá? Não adianta eu dizer que eu vou aumentar as vendas em 100% se a empresa ou o produto ou o meu serviço está em uma fase de maturidade, uma fase de reconhecimento, né? Como se fala hoje em dia aí no mercado digital, né? Está numa fase onde o público é pequeno demais ou você ainda não tem autoridade, né? Daí isso já é difícil, né? Vejo pessoas nos primeiros lançamentos, olha só, nos primeiros lançamentos, sem ter autoridade ou sem ter o produto reconhecido, querer fazer milhões. Isso será impossível, tá? Não se esqueça que a mensuração, ela jamais pode ser algo que não será atingido, porque isso poderá te causar transtornos, tá? Como a sensação de derrota, e isso pode ser muito ruim para você, pode te desestimular, você pode sentir-se um fracassado, tá? Então, além disso, essas metas precisam ser relevantes, tá? Não adianta eu falar em alcance no momento em que eu estou em maturidade, né? É preciso ter retorno de investimento e também tem que ser temporal, preste atenção. O que quer dizer temporal? Eu preciso ter uma faixa de tempo, tá? Em que isso vai acontecer, tá? Eu gosto muito de trabalhar com a forma mais inteligente, né? Que são metas curtas, como aqui, por exemplo, eu vou citar para vocês, metas de 3 meses, né? O que eu posso fazer em 3 meses? No primeiro mês, nós vamos alcançar 30% a mais que alcançamos hoje, tá? No segundo mês, vamos ter mais engajamento de também 30% de alcance. E no terceiro mês, vamos aumentar as visitas na nossa landing page, ou na minha loja virtual, ou no meu Instagram. Então, sempre que a gente consegue pegar uma meta maior e dividi-las em fases mais curtas, a nossa chance de alcançar o objetivo é muito maior, tá? Então, sempre pense em metas de 3 meses, diminua, faça pedacinhos dessas metas para que ela seja alcançada mês a mês, tá? E como eu vou medir essa mensuração de objetivos, né? Talvez você tá aí com essa dúvida. Eu selecionei aqui algumas metas e é preciso lembrar que existem métricas específicas para cada um desses objetivos, tá bom? Aqui vamos pensar, né? Qual a ação central que nós vamos medir? Então, algumas métricas que a gente tem, né? Que é o custo por mil, né? Eu posso aumentar o alcance. Então, quanto custa para alcançar 1000 pessoas, que é essa métrica, né? Temos a CTR, que é a taxa de clique no site, pode inclusive ser um objetivo. Por exemplo, eu posso, no próximo mês, aumentar a CTR das campanhas de tráfego, né? O que quer dizer isso, né? Eu vou aumentar a proporção de pessoas que são impactadas com o meu conteúdo e clicam. CTR, gente, é a proporção de quem vê o anúncio e clica nele. Isso é uma CTR, tá? Então, temos também a CPC, que é o custo por cada clique, né? Ou seja, o custo por cada vez que uma pessoa clica no meu anúncio. Nós temos também a CPA, que é um custo por aquisição, é uma das principais, né, métricas a ser medidas, né? O custo por ação. Então, quanto custou para que essa pessoa executasse essa ação, tá? Nós temos também o custo por lead, que é a CPL, que pode ser custo por ligação, ou custo por cadastro, ou custo por mensagem. Então, qual é o custo de promover o preenchimento de um cadastro, né? Temos aí a taxa de conversão, que é a CVR, qual é a taxa de pessoas que veem o seu anúncio e compram, ou que veem o seu anúncio e se cadastram. Ou seja, taxa de conversão, ela é o resultado obtido pela divisão da quantidade de visitas de um site pela quantidade de conversão, tá? Lembre-se disso. Nós temos também o valor de vida útil do cliente, tá? Que é a CLTV, que são métricas internas. Cada cliente tem uma vida útil que está ligado, pessoal, a quanto ele consome e a quanto ele promove o seu produto. Porque muitas vezes o cliente consome de você apenas uma vez, mas ele indica para muitas outras pessoas.
daí esse cliente tem um valor muito mais alto, tá? Então temos também o VTR, que é a taxa de visualização de vídeo, tá? Então quantas pessoas assistiram de fato o seu vídeo? E por fim, nós temos a métrica que é a mais importante quando a gente fala de anúncios pagos, que é o ROI, tá? É o retorno do investimento. Então, quanto eu investi e quanto me retornou. Então, pessoal, essas são algumas métricas, tá? Que eu uso para mensurar resultados. Porque apertar botão no gerenciador é muito fácil. Por isso que eu optei por ensinar estratégias, ensinar como fazer um planejamento de execução. Porque uma coisa que eu percebo, né? Muitas são as pessoas que não estão preocupadas com o dinheiro dos outros, tá? E nem mesmo com o seu, tá? Elas estão ligadas apenas em subir anúncios sem nenhuma estratégia. Mas o pior ainda é a frustração, tá? De não ter resultado. E quando a gente começa a mensurar nossos resultados, começamos a ter mais conhecimento dos nossos anúncios, do nosso público. E algo muito importante também, quando a gente pensa lá em mensuração, né? O ROI fica muito mais simples. Porque eu sei onde eu quero chegar e quanto eu posso gastar para chegar lá. Eu consigo saber quanto custou cada um dos resultados que eu tive. Se você não tem as métricas das campanhas anteriores, tá? O meu conselho é que não é hora, tá? De você escalar. Porque é necessário conhecer bem as suas métricas antes de escalar de forma consistente. Tá? Você precisa saber quanto custa cada lead, cada visita do seu site, qual o público compra de você, tá? Por isso a mensuração de objetivos ela é tão importante na hora de escalar. Vou ensinar para vocês aqui 4 estratégias muito importantes para fazer uma escalação perfeita, tá? A estratégia 1, a hora certa de escalar é quando o seu custo por resultado está mais barato do que poderia estar. Aí chegou a hora de você investir. Tá? Vamos aqui a um exemplo. Imagine que seu custo por visita no site está R$2, mas você poderia pagar até R$15 por cada visita, tá? E aí você poderá aumentar o orçamento, tá? Escalar não está ligado ao valor por resultado, mas sim o quanto você pode pagar para obter esse resultado. Lembre-se sempre disso. A segunda estratégia é outra forma de começar a escalar, é procurar novas audiências para você anunciar, tá? Ou seja, aumentar o seu público na base do funil de público quente, tá? Trazer mais pessoas para o meio do seu funil, que é o público quente. Você pode criar seus públicos, os seus próprios públicos, como por exemplo, o de pessoas que interagiram com sua própria rede social, ou também ir além, né? Testar novas segmentações, seja nas campanhas que já existem, ou testar novas campanhas só para testar público, né? O segredo sempre foi testar. A estratégia 3, né? Não esqueça de testar os criativos, né? Os anúncios. Pause os anúncios que não funcionam e substitua por outros, né? Suba novos anúncios com frequência. Você também pode adaptar os formatos, transformar um vídeo explicativo em um carrossel ou uma imagem com descrição, tá? Aproveite o material do orgânico lá do Stories e faça temáticos, né? Por exemplo, apenas para gêneros ou idade. Então, pessoal, testem. E a quarta estratégia, né, é teste novas fontes de tráfego. Isso é ótimo. Mas antes de você se arriscar em novas fontes de tráfego, comece a dominar as principais, tá? Como Facebook, o Instagram, o YouTube, rede de display do Google, tá? Só depois dessa fase eu aconselho você a pensar em TikTok. Tem gente que ainda não domina essas redes e já começa pensando aqui em TikTok. Tá? Uma coisa muito importante, atente-se para a qualidade dos leads, alinhe os criativos com o local de destino, meça a porcentagem de público frio e público quente que você converte, tá? Lembre-se muito disso, estamos falando de comércio, tanto físico ou digital, há períodos mais lucrativos que outros, viu gente? Tenha isso muito claro na sua estratégia. Não adianta você querer fazer uma estratégia aí na sua mente no período que não tá tão bom, tá? Então, ofertas
e lançamentos diferentes possuem métricas diferentes. Não esqueça disso. Defina o seu público de conversão para saber em qual parte do funil você perde mais pessoas e assim definir o que melhorar, tá? Então, gente, essa foi a nossa conversa de hoje. Eu espero que tenha ficado muito claro para vocês a importância da mensuração de objetivos antes que você comece a escalar, tá? Seu cliente, eu falo muito para quem está aí começando como gestor, você precisa sentar com o seu cliente, alinhar com ele tudo isso, tá? O passo a passo disso tudo, para que vocês possam ter uma base na hora de escalar as suas campanhas, tá? Um forte abraço e até a nossa próxima aula amanhã às 9h.